Existe um país que o mundo costuma enxergar apenas pela superfície. Um lugar de praias transparentes, templos dourados, ruas cheias de luz, mercados vibrantes e sorrisos que parecem nunca desaparecer. Mas por trás dessa imagem perfeita existe uma Tailândia mais profunda, mais silenciosa, mais ancestral. Há montanhas cobertas por névoa no extremo norte. Há ruínas onde árvores abraçam rostos sagrados, como se quisessem protegê-los do tempo. Há florestas tão antigas que parecem guardar a memória de um planeta antes da presença humana. E há uma capital construída sobre água, fé, comércio e caos. A Tailândia não é apenas um destino tropical. É um território de contrastes. Um lugar onde o futuro corre em trilhos elevados, enquanto monges caminham descalços ao amanhecer. Onde o perfume do incenso se mistura ao cheiro da comida de rua. Onde o silêncio de um templo pode existir a poucos metros do barulho hipnotizante de uma avenida. Hoje, nossa jornada começa nesse reino inesperado. Um país que nunca deixou de ser ele mesmo, mesmo cercado por impérios, guerras, turismo e modernidade. Seja bem-vindo à Tailândia, o lado que ninguém te mostra sobre esse país. A Tailândia fica no coração do Sudeste Asiático. Ao norte, suas montanhas se aproximam de Myanmar e Laos. Ao leste, o país toca o Camboja. Ao sul, se estreita em direção à Malásia, abrindo-se entre dois mares, o Golfo da Tailândia e o Mar de Andaman. Essa posição transformou o antigo Reino do Sião em uma ponte natural entre culturas, rotas comerciais, religiões e povos. Durante séculos, enquanto potências europeias avançavam sobre a região, o Sião conseguiu preservar sua independência formal. A própria britânica registra que o Sião, nome oficial da Tailândia até 1939, nunca foi colocado sob dominação colonial europeia. Enciclopédia Britânica. Mas essa liberdade não veio sem tensão. Ela foi resultado de diplomacia, concessões, reformas e uma capacidade rara de adaptação. A Tailândia aprendeu a se curvar sem quebrar. E talvez seja por isso que sua identidade pareça tão resistente, tão própria, tão difícil de traduzir. O clima também molda essa alma. Há calor úmido nas planícies, frio discreto nas montanhas do norte, chuvas intensas que transformam a paisagem e uma natureza que nunca parece totalmente domesticada. Aqui, o sagrado não está separado da vida comum. Ele aparece nos altares de rua, nos templos, nas casas dos espíritos, nas oferendas simples deixadas diante de prédios modernos, nos gestos lentos, no silêncio respeitoso, na maneira como as pessoas passam diante de uma imagem religiosa, abaixando levemente o corpo, como se lembrassem que existe sempre algo maior. A Tailândia é moderna, mas carrega uma memória antiga. E essa memória está espalhada por cada montanha, cada ruína, cada ilha e cada rua iluminada da sua capital. No extremo norte, a Tailândia muda de respiração. O calor das planícies fica para trás. O ar se torna mais frio. As estradas começam a subir. E a paisagem se fecha em curvas, florestas e montanhas envoltas por uma névoa lenta. É nessa região que ficam Chiang Mai, Chiang Rai e Mae Hong Son, lugares onde o país parece menos turístico e mais espiritual. Chiang Rai abriga uma das imagens mais inesperadas da Tailândia. O templo branco Wat Rong Kun. De longe, ele parece um palácio de gelo sob o sol tropical.
Mas de perto revela outra coisa. Mãos esculpidas se erguem do chão. Formas inquietantes cercam a entrada. A beleza não está ali apenas para encantar. Está para lembrar que o caminho da luz passa antes pelo confronto com as sombras. O Wat Rong Khun foi concebido pelo artista tailandês Chalermchai Kositpipat e combina simbolismo budista com arte contemporânea, segundo a Architectural Digest. Mais adiante, nas alturas de Chiang Mai, o templo Doi Suthep observa a cidade do alto como um farol dourado. O vento passa entre sinos pequenos, o som metálico se mistura às preces, e lá embaixo a cidade parece distante, quase irreal. Mas o norte não é feito apenas de templos, ele também é estrada. A famosa rota de Mae Hong Son é conhecida por suas centenas e centenas de curvas, atravessando montanhas, vilarejos e vales remotos. Guias de viagem costumam descrevê-la como uma das rotas mais impressionantes do norte tailandês, com cerca de 1.864 curvas em alguns trechos tradicionais. Explorerton. Nesse caminho, o corpo entende a geografia antes da mente. A cada curva, um abismo. A cada subida, uma nova camada de neblina. A cada parada, uma sensação de que o tempo ficou mais lento. E quando a noite cai sobre as montanhas, o silêncio parece profundo o bastante para guardar histórias que nunca foram escritas. Em certas partes do norte tailandês, a paisagem deixa de ser apenas bonita, ela se torna enigmática. As cavernas aparecem como entradas para outro tempo. A luz desaparece poucos metros depois da boca da pedra. O ar fica úmido, o som muda. E cada passo parece atravessar uma fronteira invisível entre o presente e algo muito mais antigo. Nas cavernas de Tam Lod, no distrito de Mae Hong Son, há formações rochosas, rios subterrâneos e vestígios humanos antigos que criam uma atmosfera quase funerária. O visitante entra de barco ou a pé, guiado por pequenas lanternas. As sombras se movem nas paredes, os morcegos repousam acima e o som da água ecoa como se a própria caverna respirasse. Ali, a Tailândia deixa de ser cartão postal. Ela se transforma em mistério, um mistério frio, mineral, ancestral. Nas aldeias próximas, vivem povos de montanha com tradições próprias, roupas coloridas, idiomas distintos e uma relação com a terra que não cabe em fotografias rápidas. Entre esses grupos, comunidades Karen se tornaram conhecidas por suas mulheres que usam anéis de latão no pescoço. Para muitos visitantes, isso parece apenas uma imagem exótica. Mas para quem vive essa tradição, ela pode carregar identidade, memória, pertencimento e continuidade. É preciso olhar sem pressa, sem reduzir uma cultura à curiosidade, sem transformar pessoas em cenário. A Tailândia profunda exige respeito, porque tudo ali parece dizer que o mundo não é feito apenas daquilo que entendemos. Há costumes que sobrevivem porque atravessaram gerações. Há gestos que permanecem porque foram repetidos por avós, mães e filhas. Há uma força silenciosa em continuar sendo quem se é, mesmo quando o mundo ao redor tenta transformar tudo em espetáculo. E quando deixamos essas montanhas para trás, a estrada começa a descer. A névoa se desfaz, o calor retorna e as ruínas do antigo Sião começam a surgir como brasas vermelhas sob o sol. Ayutthaya não se apresenta como uma cidade comum.
ela aparece como uma lembrança partida. Torres de tijolo, estátuas sem cabeça, muros queimados pelo tempo e caminhos onde o vento atravessa antigas pedras, como se ainda procurasse vozes perdidas. Fundada por volta de 1350, Ayutthaya foi a segunda capital do Reino do Sião e acabou destruída no século XVIII, segundo a Unesco, Centro do Patrimônio Mundial da Unesco. Durante séculos, ela foi uma das cidades mais grandiosas da Ásia. Recebeu comerciantes, embaixadores, monges e viajantes. Tinha canais, palácios, templos e uma riqueza que impressionava estrangeiros. Mas hoje, o que resta é outra forma de grandeza. Uma grandeza mais silenciosa, mais ferida, mais profunda. O calor ali parece subir das pedras. O sol pesa sobre os tijolos vermelhos. E o visitante caminha entre ruínas com a sensação de que tudo continua presente, mesmo depois da destruição. Wat Chaiwatanaram, com suas torres inspiradas na arquitetura Khmer, ainda se ergue junto ao rio como uma tentativa de tocar o céu, não com arrogância, mas com memória. Em outro ponto de Ayutthaya, uma imagem se tornou símbolo da própria passagem do tempo. A cabeça de Buda entrelaçada nas raízes de uma árvore. Não parece uma obra planejada, parece um acordo silencioso entre fé e natureza. A pedra foi esquecida, a raiz cresceu, o tempo passou, e a terra lentamente envolveu o rosto sagrado. É uma das imagens mais hipnotizantes do país. Porque ali a Tailândia revela uma verdade simples. Quando os impérios desaparecem, a natureza continua. Quando os nomes mudam, as raízes permanecem. E quando a história parece ter sido destruída, às vezes ela volta a respirar por dentro de uma árvore. A oeste de Bangkok, a paisagem muda novamente. O verde se torna mais denso. Os rios cortam a terra com uma força escura, e a beleza natural passa a carregar uma memória difícil. Kanchanaburi é conhecida pela ponte sobre o rio Kwai e pela ferrovia construída durante a Segunda Guerra Mundial. Um lugar onde a natureza exuberante convive com lembranças de sofrimento, trabalho forçado e perda humana. O roteiro por ali não tem a leveza de uma viagem comum. Os trilhos atravessam florestas, a madeira antiga range, a umidade pesa no ar, e certos trechos parecem pedir silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio de respeito. A paisagem é grandiosa, mas não permite esquecimento. O Hellfire Pass, conhecido como Passo do Fogo do Inferno, tornou-se um dos símbolos mais marcantes desse período. Não é apenas uma passagem escavada na rocha, é uma cicatriz aberta na terra. Uma lembrança de até onde a força humana pode ser levada quando a guerra transforma pessoas em números. Mas Kanchanaburi também guarda contraste. Perto dali, templos se erguem sobre colinas, campos de arroz brilham ao sol, o rio segue seu caminho e a vida continua ao redor da memória. Esse é um dos aspectos mais profundos da Tailândia. Ela não apaga suas marcas, ela convive com elas. Como se dissesse que resistir não significa esquecer, significa continuar respirando apesar do peso. Do alto de certos templos, olhando para as planícies, o passado parece se afastar por um instante. O vento toca o rosto. O dourado das imagens sagradas brilha contra o verde, e o mundo volta a parecer possível, mas a jornada ainda precisa seguir.
Porque ao sul, a Tailândia deixa de ser memória humana e volta a ser natureza bruta, selvagem, implacável, antiga. No sul da Tailândia, existe uma paisagem que parece ter sido criada antes dos mapas. O Parque Nacional de Khao Sok surge como uma imensidão verde, úmida e profunda. Ali, a floresta não é apenas cenário, ela domina. Ela cerca, ela observa. Khao Sok é famoso por suas florestas tropicais antigas, montanhas de calcário, cavernas, vida selvagem e pelo lago Cheo Lan, uma das paisagens naturais mais impressionantes do país. Khao Sok National Park, Tailândia. O acesso ao lago parece uma travessia para outro planeta. Barcos longos cortam águas verdes e silenciosas. Paredões de calcário emergem do lago como torres de um reino submerso. A vegetação cobre tudo: as rochas, as margens, as encostas. Até o silêncio parece coberto de musgo. O som ali é diferente. De dia, insetos, aves e folhas criam uma sinfonia contínua. À noite, a floresta muda de voz. Alguns ruídos desaparecem, outros surgem, e a escuridão parece ganhar corpo. Em Khao Sok, o ser humano fica pequeno, não de forma triste, mas de forma necessária. A vastidão ensina humildade, a água ensina paciência, a floresta ensina que a vida não precisa da nossa pressa. Entre árvores úmidas e trilhas fechadas, existem flores raras, animais discretos e uma biodiversidade que sobrevive longe das cidades. Tudo ali parece remoto, como se a Tailândia, por alguns instantes, permitisse ao visitante enxergar uma versão mais antiga do planeta. Uma versão em que a natureza ainda fala primeiro. E nós apenas escutamos. Depois da selva, das ruínas e das ilhas, Bangkok chega como um choque. A capital não entra devagar, ela invade. Luzes, motores, trens elevados, mercados, arranha-céus, templos, cheiros, rio, neon, incenso, tudo ao mesmo tempo. Bangkok é uma metrópole que parece viver em camadas. Na superfície, existe o movimento implacável da cidade moderna. Mas por baixo, há canais, memórias, rituais e uma relação antiga com a água. O rio Chao Phraya atravessa a capital como uma artéria. Barcos passam levando trabalhadores, monges, turistas e mercadorias. Nas margens, templos brilham enquanto prédios de vidro crescem ao fundo. Wat Arun, o templo do amanhecer, é um dos símbolos mais marcantes da cidade. Sua torre central, decorada com porcelanas e fragmentos coloridos, brilha sob a luz do sol e transforma restos de material em arte sagrada. A Autoridade de Turismo da Tailândia também lista Wat Arun como uma das atrações importantes de Bangkok. Em Wat Trimit, outro segredo impressiona. Ali está o famoso Buda de ouro, uma imagem de cerca de 5,5 toneladas, historicamente associada a uma camada de estuque que teria escondido seu valor por muito tempo. A história parece simples, mas ela carrega uma força simbólica enorme. Durante anos, algo precioso permaneceu encoberto. Ninguém via, ninguém sabia, até que o acaso revelou o ouro sob a superfície. E talvez essa seja uma metáfora perfeita para a própria Tailândia. O país também parece assim. À primeira vista, beleza. Depois, profundidade. Depois, mistério. Depois,
ouro escondido sob camadas de tempo. Bangkok também vive uma relação curiosa com o futuro. A cidade usa tecnologia, velocidade e verticalidade. Mas o calendário budista ainda marca uma percepção diferente do tempo. Em 2026, por exemplo, corresponde ao ano 2569 na contagem budista tailandesa. É uma capital que olha para frente sem abandonar o passado, que consome o novo sem soltar o antigo, que reza ao amanhecer e negocia até tarde da noite, que parece caótica para quem chega, mas, com o tempo, revela uma ordem própria, uma ordem feita de adaptação, de códigos silenciosos, de respeito, de sobrevivência. Bangkok não é apenas o fim da viagem. Ela é o resumo da Tailândia inteira. Um lugar onde tudo se contradiz. E mesmo assim, tudo permanece junto. Depois dessa jornada, entendemos que a Tailândia não cabe em uma única imagem. Ela não é apenas praia, não é apenas templo, não é apenas comida de rua, mercados flutuantes ou ilhas famosas. A Tailândia é uma sobreposição de mundos. Montanhas frias, ruínas ardentes, florestas profundas, rios antigos, cidades que brilham, povos que resistem e uma espiritualidade que aparece até nos lugares mais inesperados. Ela nos ensina que um país pode ser moderno sem abandonar sua memória. Pode receber o mundo sem perder completamente sua alma. Pode sorrir sem ser simples. Pode parecer leve, mesmo carregando uma história imensa. Na Tailândia, o tempo não anda em linha reta. Ele circula, volta, se mistura. Aparece em uma raiz envolvendo um rosto de Buda, em uma porcelana quebrada brilhando no templo, em um barco atravessando um lago silencioso. Em uma oferenda simples, deixada diante de um prédio moderno. E talvez seja por isso que esse país permaneça tão fascinante, porque ele não se revela de uma vez, ele exige contemplação, exige silêncio, exige olhar atento. A Tailândia real está nos detalhes, no vento das montanhas, no calor das pedras, na força das florestas, no mistério das águas, na memória dos templos e na maneira como o antigo e o novo continuam caminhando lado a lado. Depois dessa jornada, fica a sensação de que a Tailândia não é apenas um lugar para visitar. É um país para sentir, para escutar, para respeitar e para lembrar. Se este vídeo te marcou de alguma forma, considere deixar o like e apoiar o canal. Inscreva-se para continuar viajando por lugares incríveis, culturas fascinantes e territórios que revelam o quanto o nosso planeta ainda é grandioso. Obrigado e boa viagem.